Você já se sentiu como se estivesse preso em uma fase da sua vida, sem entender por que as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava? Muitos ao longo da história passaram por momentos semelhantes, onde a espera parecia interminável e o silêncio de Deus ensurdecedor. Mas o que a Bíblia nos ensina, e grandes cristãos ao longo dos séculos também afirmam, é que nada acontece fora do plano perfeito de Deus. Existe um tempo certo para todas as coisas, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está à nossa frente. Neste vídeo, você vai descobrir por que a espera faz parte do plano de Deus, como Ele usa até os momentos de frustração para moldar o seu caráter, e como o tempo dele é sempre perfeito, mesmo quando parece que está demorando. E fique atento até o final, porque o último ensinamento é o mais importante e pode mudar completamente a forma como você encara os desafios e as demoras em sua vida. Número 1. A sabedoria do tempo de Deus. Você já se perguntou por que as coisas nem sempre acontecem quando esperamos? Quantas vezes você olhou para o céu, pedindo uma resposta, apenas para ser recebido com o silêncio? O ser humano é impaciente por natureza. Nós queremos resultados, queremos soluções e queremos tudo agora. Mas o que aconteceria se recebêssemos tudo o que pedimos no exato momento em que pedimos? Pense nisso como uma planta sendo forçada a crescer antes de suas raízes estarem fortes o suficiente para sustentá-la. Ela murcharia, incapaz de sobreviver. Assim é a nossa vida quando tentamos apressar o tempo de Deus. Deus não trabalha com cronogramas humanos. Ele vê o quadro completo, a jornada inteira, enquanto nós enxergamos apenas o que está diante dos nossos olhos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, nos ensina: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Isso nos revela que há uma sincronia perfeita em todas as coisas que Deus faz. O tempo de espera, por mais frustrante que pareça, é na verdade o tempo de crescimento, fortalecimento e amadurecimento. Não é sobre receber a resposta, mas sobre estar preparado para viver essa resposta quando ela chegar. Imagine um oleiro moldando o barro. Ele não apressa o processo porque sabe que, se fizer isso, a peça será frágil, incapaz de resistir ao calor do forno. Da mesma forma, Deus nos molda com paciência, permitindo que cada etapa seja completa. Cada experiência que você enfrenta, cada obstáculo, cada espera, é uma parte do processo. Quando você finalmente recebe a bênção, é porque está forte o suficiente para lidar com ela. O salmista entendeu isso claramente ao dizer em Salmo 31, versículo 15: Os meus tempos estão nas tuas mãos. Nós tendemos a confundir o silêncio de Deus com a ausência de resposta. Porém, o silêncio também é uma resposta, uma das mais profundas que Ele pode nos dar. Ele nos pede que confiemos no seu plano, mesmo quando não entendemos. Como um pai que observa de longe o filho aprender a andar, Deus nos deixa tropeçar e levantar, sabendo que é assim que nossos passos se fortalecerão. Quando o tempo certo chegar, o que antes parecia impossível se desdobrará diante de nós de uma forma que só pode ser explicada pela graça e pela providência divina. Em vez de lutar contra o tempo, somos convidados a viver o presente com confiança. O tempo não é nosso inimigo, mas um aliado que Deus usa para nos preparar para algo maior. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele nunca se atrasa. O problema é que muitas vezes estamos tentando correr uma maratona com a mente focada apenas na linha de chegada, enquanto Deus quer que prestemos atenção ao que estamos aprendendo no caminho. E se o que você tanto anseia ainda não chegou, talvez seja porque Deus está trabalhando em algo ainda maior do que você pode imaginar. O tempo de Deus não é como o nosso. O que para nós pode parecer uma eternidade, para Ele é apenas o momento exato em que todas as peças se encaixam. Quando tudo parece incerto, é aí que a fé realmente entra em ação. A confiança plena em Deus é acreditar que, mesmo quando não entendemos o porquê, Ele está no controle e tudo acontecerá no seu momento perfeito. Número 2.
O silêncio de Deus também é uma resposta, porque em alguns momentos cruciais da nossa vida, parece que Deus está em silêncio. Há momentos em que nos encontramos em meio a situações difíceis, oramos, clamamos, e, no entanto, a única resposta que recebemos é o silêncio. E esse silêncio pode ser assustador. O silêncio divino muitas vezes nos faz questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que minhas orações não estão sendo ouvidas? Mas o silêncio de Deus nunca é sem propósito. Ele é, na verdade, uma das suas respostas mais poderosas. Assim como um professor fica em silêncio durante uma prova, Deus também permanece em silêncio nos momentos em que Ele quer ver o quanto aprendemos a confiar nele. No livro de Jó, vemos um homem que perdeu tudo e, no auge de sua dor, clamou a Deus por respostas. Mas Deus se manteve em silêncio por um longo tempo. O silêncio de Deus não significava abandono, mas uma oportunidade para Jó fortalecer sua fé. No final, Deus não só respondeu a Jó, mas o recompensou de uma forma que ele jamais poderia imaginar. É por isso que o silêncio de Deus não deve ser interpretado como ausência, mas como uma preparação. Há uma profundidade em ouvir o silêncio. Muitas vezes, o barulho do nosso próprio desespero nos impede de perceber o que Deus está fazendo nos bastidores. Pense no processo de crescimento de uma semente. Quando plantada, há um tempo de espera em que nada parece estar acontecendo. A terra está quieta e não há sinais visíveis de vida. Mas debaixo da superfície há um processo invisível de transformação. Assim é a nossa vida quando Deus parece em silêncio. Ele está trabalhando em nós, preparando o terreno para o momento certo de florescer. Salmo 46, versículo 10, nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o convite divino no meio do silêncio. Em vez de lutar contra ele, somos chamados a nos acalmar e a reconhecer que, mesmo sem ouvir uma palavra, Deus ainda está presente. Seu silêncio não é vazio. Ele é carregado de significado, um convite para descansarmos nele e confiarmos que ele está no controle, mesmo quando não entendemos. Quando enfrentamos o silêncio, também enfrentamos a nós mesmos. Somos confrontados com nossas dúvidas, nossos medos, nossa necessidade de controle. E é nesse espaço que Deus trabalha em nós, moldando nosso caráter, refinando nossa fé. Ele nos ensina que não precisamos de respostas imediatas para confiar no seu plano. Na verdade, é na ausência de respostas que nossa fé é verdadeiramente testada e fortalecida. O silêncio de Deus é um espaço de crescimento, de transformação, de preparação. Pode ser doloroso, sim, mas é também uma oportunidade. Quando finalmente ouvimos a sua voz após um longo período de silêncio, ela soa ainda mais clara e poderosa. E é aí que entendemos que o silêncio era, na verdade, uma resposta o tempo todo. E o próprio Senhor irá adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deus nunca se cala por acaso. Quando ele está em silêncio, é porque há algo maior acontecendo. No seu tempo, todas as peças se encaixam, e o que antes parecia ausência se revela como uma das formas mais profundas de manifestação divina. O silêncio de Deus é uma resposta, e ela nos leva a um nível mais profundo de confiança e intimidade com Ele. Número 3. Ensinamentos de Jesus sobre a paciência. Você já percebeu como a sociedade moderna nos incentiva a querer tudo imediatamente? Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas, e ficamos frustrados quando as coisas não acontecem no tempo que desejamos. Mas Jesus, em sua vida e ensinamentos, nos mostrou uma realidade completamente diferente. Ele nos ensina que o tempo de espera é, na verdade, um espaço sagrado de transformação. Não é um atraso, mas um processo necessário para que a vontade de Deus se manifeste em plenitude. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6, Jesus diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. Essa afirmação é um lembrete poderoso de que,
Enquanto nós vivemos presos à ansiedade e à impaciência, Jesus vivia em completa harmonia com o tempo de Deus. Ele sabia que tudo teria o seu momento certo e não cedia às pressões externas para apressar os planos do Pai. Isso nos ensina que muitas vezes nossa impaciência nos faz perder de vista o que Deus está preparando para nós. Jesus não apenas falou sobre paciência, ele a viveu. Em várias ocasiões, ele esperou o momento perfeito para agir, mesmo quando as pessoas ao seu redor queriam uma solução imediata. Lembra-se da ressurreição de Lázaro. Quando ele soube que Lázaro estava doente, não correu para curá-lo imediatamente. Em vez disso, esperou 2 dias antes de ir até Betânia, o que resultou na morte de Lázaro. Isso deixou Maria e Marta profundamente angustiadas. Mas Jesus sabia que aquele momento de dor daria lugar a uma manifestação ainda maior do poder de Deus. João capítulo 11, versículo 4, diz: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A espera tinha um propósito. O ensinamento de Jesus sobre a paciência vai além de simplesmente esperar. Ele nos mostra que, durante a espera, nosso caráter é moldado, nossa fé é fortalecida e nossa visão espiritual é ampliada. Jesus sabia que o tempo de Deus é sempre perfeito. A paciência que ele demonstrou em sua vida nos convida a confiar no plano maior, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos. Cada momento de espera é, na verdade, uma oportunidade para crescer e nos preparar para o que Deus está prestes a realizar em nossa vida. Metaforicamente, a paciência é como uma árvore que cresce lentamente. Você não vê o crescimento de uma árvore todos os dias, mas ao longo do tempo, ela se torna grande e frondosa, oferecendo sombra e frutos. Assim também é a nossa vida, quando vivemos de acordo com o tempo de Deus. Não vemos imediatamente os resultados, mas cada dia de espera nos aproxima da realização das promessas que Ele fez para nós. Jesus vivia essa verdade em cada passo que dava, e seu exemplo nos desafia a fazer o mesmo. Jesus nos convida a praticar uma paciência que não é passiva, mas ativa. É uma paciência que envolve confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está no controle. Em Lucas, capítulo 21, versículo 19, Ele nos diz: Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Aqui a paciência é vista como uma chave para mantermos nossa paz interior, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. É uma escolha consciente de não nos desesperarmos diante dos desafios, mas de permanecermos firmes crendo que Deus está operando, mesmo quando não conseguimos enxergar o seu trabalho. O ensinamento de Jesus sobre a paciência é um chamado para vivermos além das nossas urgências. Ele nos lembra de que, em meio à espera, Deus está fazendo uma obra maior em nós e através de nós. Nossa impaciência, muitas vezes, é o reflexo da falta de confiança em sua soberania. No entanto, quando aprendemos a esperar com o coração tranquilo, descobrimos que o tempo de Deus é sempre o melhor. Número 4. Da prisão ao palácio. Já se perguntou por que as coisas parecem dar tão errado quando você está tentando fazer o que é certo? Quantas vezes você já fez tudo da maneira correta apenas para ver os planos desmoronarem? A vida de José é um exemplo profundo de como o caminho até a realização dos planos de Deus nem sempre segue a lógica que esperamos. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Mas em cada etapa, Deus estava desenhando algo grandioso, muito além do que José poderia imaginar. O mais fascinante na história de José é que, em nenhum momento, ele tentou apressar o plano de Deus. Ele não se rebelou contra as circunstâncias, nem cedeu ao desespero, mesmo quando tudo parecia perdido. Gênesis capítulo 39, versículo 21, nos mostra algo poderoso. O Senhor, porém, estava com José, e lhe foi bondoso, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mesmo na prisão, José encontrava favor diante de Deus porque ele entendia que, por mais que as circunstâncias fossem adversas, Deus não havia abandonado seu plano. A trajetória de José nos ensina uma lição crucial. Muitas vezes,
O caminho para o propósito de Deus envolve fases que parecem ser retrocessos. Mas esses retrocessos são, na verdade, preparações para o avanço. José precisava passar pelo sofrimento para que seu caráter fosse refinado. Cada dificuldade que ele enfrentava estava o moldando para o propósito maior que Deus havia preparado. Se ele tivesse sido libertado da prisão mais cedo, talvez não estivesse preparado para ser o líder sábio e misericordioso que o Egito e sua própria família precisavam. Quando finalmente José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele não apenas revelou o significado, mas também ofereceu uma solução prática que salvaria o Egito de uma grande fome. Aquele que havia sido rejeitado por seus irmãos e esquecido no cárcere, agora era exaltado à posição de segundo homem mais poderoso do império. Gênesis capítulo 41, versículo 40, narra a fala de Faraó a José: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua ordem todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que tu. Essa reviravolta extraordinária mostra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece demorado. A história de José nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas de uma maneira diferente. Muitas vezes, os momentos de dor, perda e aparente fracasso são as etapas necessárias para nos preparar para algo muito maior. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé e nosso caráter são refinados nas adversidades. Não há crescimento sem dor, e não há vitória sem desafio. O que parecia ser o fim para José, a traição dos irmãos, a escravidão, a prisão, na verdade, era o começo de um plano de redenção que impactaria nações. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José expressa a compreensão final de seu sofrimento ao dizer: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. O que seus irmãos fizeram para prejudicá-lo foi usado por Deus para salvar vidas. Esse é o poder do plano de Deus. Ele transforma o mal em bem, as derrotas em vitórias e as adversidades em oportunidades de glória. A história de José nos ensina a importância de confiar no processo, mesmo quando ele parece incompreensível. No meio da prisão, José provavelmente não conseguia ver o plano completo de Deus, mas ele confiava que havia um propósito maior. Assim como José, somos chamados a confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele está orquestrando cada detalhe, mesmo nos momentos em que tudo parece estar desmoronando. A prisão pode ser o ponto de partida para o palácio. O que importa é a nossa fé e perseverança ao longo do caminho. Número 5. A perspectiva da espera. Você já considerou que a espera pode ser uma das formas mais profundas de Deus falar conosco? Muitas vezes, estamos tão focados em querer respostas imediatas, em ver os resultados de nossas orações, que esquecemos que a espera em si é parte do plano. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, nos oferece uma perspectiva única sobre a dor da espera e o silêncio de Deus. Ele afirmou que a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo, indicando que os períodos de dificuldade e incerteza não são acidentais, mas momentos de crescimento espiritual. Imagine a espera como uma ferramenta que Deus usa para nos despertar. Assim como um escultor usa o cinzel para moldar a pedra, Deus usa o tempo e a espera para moldar nossos corações. O desconforto que sentimos ao esperar revela nossa dependência das respostas imediatas e, ao mesmo tempo, nos convida a uma confiança mais profunda em Deus. A analogia de Lewis nos lembra que, quando a vida se torna insuportavelmente silenciosa ou dolorosa, pode ser justamente nesse momento que Deus está tentando nos falar de forma mais clara. O silêncio é, muitas vezes, o lugar onde a nossa fé é mais purificada. C.S. Lewis também abordou a questão da espera em seu livro Cartas do Diabo ao seu Aprendiz, onde um dos personagens demoníacos tenta desviar a atenção do ser humano ao enfatizar a impaciência com o tempo de Deus. Para o diabo, a melhor estratégia é fazer com que os seres humanos se fixem no imediatismo, na satisfação instantânea.
Mas para Deus, a espera é uma maneira de nos lembrar que a eternidade não tem pressa. A nossa perspectiva é limitada ao tempo presente, mas a perspectiva de Deus abrange a eternidade. Essa diferença fundamental é o que nos permite ver a paciência como uma virtude divina. Na vida cotidiana, isso se reflete em momentos simples: o emprego que não conseguimos, a cura que parece demorar, o relacionamento que ainda não foi restaurado. Cada um desses momentos de espera é uma oportunidade para desenvolver uma fé que vai além das circunstâncias imediatas. Lewis nos desafia a perceber que, ao esperar, estamos participando de algo muito maior que nós mesmos. Assim como o agricultor que planta a semente e pacientemente espera pela colheita, nós também devemos aprender a confiar que, enquanto esperamos, Deus está trabalhando de maneiras que não podemos ver. A metáfora de C.S. Lewis sobre o crescimento espiritual é poderosa. Ele compara a nossa jornada cristã a uma casa que Deus está reformando. Quando entregamos nossa vida a Cristo, pensamos que Ele vai fazer algumas pequenas mudanças, consertar o gotejamento da torneira ou pintar uma parede aqui e ali. Mas logo percebemos que Deus está derrubando paredes inteiras, construindo novas fundações e ampliando a casa de maneiras que jamais imaginamos. Você achava que Ele iria transformar você em uma casinha decente, escreve Lewis, mas Ele está construindo um palácio, porque Ele pretende vir morar nele. Essa visão da espera é transformadora. O tempo de espera não é um período passivo, mas um tempo em que Deus está expandindo nossa capacidade de sermos mais como Cristo. A impaciência que sentimos, aquela urgência de que algo precisa acontecer agora, é muitas vezes o sintoma de uma visão limitada. A perspectiva de Deus, no entanto, está sempre focada no longo prazo. Ele está mais interessado em nossa transformação do que em nos dar respostas rápidas. Lewis nos encoraja a abraçar a espera com um coração aberto, sabendo que o tempo de Deus nunca é desperdiçado. Cada momento de silêncio, cada dia sem resposta aparente, é um passo em direção a algo maior que ainda não conseguimos enxergar. Como diz Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde os tempos antigos não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Número 6. Quando tentamos acelerar o plano de Deus. Quantas vezes você já tentou dar uma ajudinha ao plano de Deus? Quando parece que as coisas estão demorando, é natural sentir a tentação de tomar o controle, de fazer com que algo aconteça por conta própria. A história de Abraão e Sara é um exemplo clássico de como essa urgência humana pode resultar em consequências inesperadas e dolorosas. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara, mas o tempo passou e nada aconteceu. A espera se prolongava e a esperança começava a vacilar. Então, Sara decidiu agir por conta própria. Em Gênesis capítulo 16, versículo 2, Sara diz a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Toma, pois, a minha serva. Porventura, terei filhos por ela. Sara, cansada de esperar, decidiu apressar o cumprimento da promessa, oferecendo sua serva Agar para ter um filho com Abraão. Eles acreditavam que essa seria a solução, mas o resultado foi Ismael, e com ele uma série de conflitos e complicações que afetariam a família por gerações. Essa história nos ensina que quando tentamos acelerar o plano de Deus, muitas vezes criamos mais problemas do que soluções. Abraão e Sara estavam confiando em sua própria compreensão limitada do tempo e das promessas de Deus. A promessa de Deus era clara, mas a execução do plano dependia do tempo dele, e não deles. Ao tentarem forçar uma solução, eles acabaram gerando sofrimento e tensão. Agar foi desprezada por Sara, e Ismael se tornaria o ponto central de um conflito familiar que ecoaria por gerações. Essa história serve como um alerta para nós. Quando tentamos apressar as coisas, nos afastamos do que Deus planejou e criamos complicações desnecessárias. O que Abraão e Sara não entendiam na época, e o que muitas vezes falhamos em entender hoje, é que o tempo de espera faz parte do plano.
Deus não estava apenas trabalhando para cumprir a promessa de um filho. Ele estava trabalhando na fé e no caráter de Abraão e Sara. A paciência é um elemento essencial na jornada da fé, e quando tentamos escapar desse processo, acabamos por comprometer o resultado final. Como diz Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A história de Ismael nos lembra que as nossas tentativas de acelerar o plano de Deus podem gerar frutos amargos. Não é que Deus não tenha usado a vida de Ismael. Ele é misericordioso e transforma até nossos erros em algo bom. Mas a dor e a tensão que surgiram desse episódio poderiam ter sido evitadas se Abraão e Sara tivessem confiado no tempo de Deus desde o início. Quantas vezes, em nossa própria vida, criamos Ismaéis, situações problemáticas, porque simplesmente não conseguimos esperar? Eventualmente, Deus cumpriu sua promessa e Isaque nasceu. Gênesis capítulo 21, versículo 2, nos relata: E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe tinha falado. A chegada de Isaque não apenas cumpriu a promessa de Deus, mas também demonstrou que seu tempo é perfeito, não importa o quanto pareça demorado. A verdadeira bênção de Deus, a promessa que Ele faz, sempre chega no tempo certo, sem a necessidade de intervenção humana. O que Abraão e Sara precisavam entender, e o que precisamos lembrar hoje, é que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir suas promessas. Ele nos chama para confiar, para esperar e para nos submeter ao seu cronograma. Quando tentamos apressar as coisas, agimos como se soubéssemos mais do que Deus, mas o resultado é sempre o mesmo: complicações, conflitos e arrependimentos. A lição de Abraão e Sara é clara. Confiar no tempo de Deus pode ser desafiador, mas a paciência sempre produz frutos de paz, enquanto a impaciência gera problemas que poderiam ser evitados. No final, a história de Abraão e Sara é um testemunho poderoso de como a espera no tempo de Deus é recompensada. Ismael foi o fruto da pressa, mas Isaque foi o fruto da promessa. Essa distinção é importante para nossas vidas. O que Deus está nos preparando para receber é muito maior do que podemos imaginar. E o tempo que Ele leva para entregar essas bênçãos faz parte do processo. Forçar a chegada antes da hora só nos impede de vivenciar a plenitude do que Ele preparou. Número 7. O equilíbrio entre esperar e agir. Quantas vezes você se perguntou se deveria esperar em Deus ou tomar uma atitude? Encontrar o equilíbrio entre esperar pelo tempo de Deus e agir é um dos maiores dilemas na jornada da fé. Esperar em Deus não significa inatividade, e agir por conta própria sem consultar a vontade divina pode nos levar a caminhos errados. Então, como encontrar o ponto de equilíbrio? Tim Keller, renomado pastor e teólogo, fala sobre a importância de uma fé ativa, uma fé que nos move a agir enquanto confiamos em Deus para os resultados. A chave está em saber discernir quando é hora de esperar e quando é hora de agir com coragem. Esperar em Deus é diferente de esperar passivamente. A espera ativa envolve preparação, oração e sabedoria. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos ensina: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa passagem nos mostra que, enquanto esperamos, nossas forças são renovadas. Não é um tempo de estagnação, mas de fortalecimento. A espera é uma preparação divina, onde Deus molda o nosso caráter e nos capacita para o que está por vir. No entanto, há momentos em que Deus nos chama a agir. A fé verdadeira não é inerte, ela nos move. Tiago capítulo 2, versículo 17 nos lembra: Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isso significa que a espera em Deus não deve nos paralisar, mas nos impulsionar a tomar decisões e a fazer o que está ao nosso alcance, confiando que Deus guiará nossos passos.
A diferença está em agir com sabedoria e não por desespero. Muitas vezes, nossa ação é o ponto de partida para que Deus faça o impossível. O equilíbrio entre esperar e agir é como andar em uma corda bamba. Exige discernimento, e esse discernimento vem da intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais clara se torna a sua direção em nossas vidas. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um homem de ação, mas ele não se movia sem a direção do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, vemos que Paulo tinha planos de pregar na Ásia, mas o Espírito impediu seu caminho e o redirecionou à Macedônia. Ele estava pronto para agir, mas atento à voz de Deus. Isso nos ensina que estar em movimento é importante, mas ainda mais importante é estar em sintonia com a vontade de Deus. Essa sintonia só é possível através da oração. A oração nos ajuda a discernir quando é tempo de esperar e quando é tempo de agir. O próprio Jesus nos deu o exemplo perfeito dessa conexão entre ação e submissão à vontade do Pai. Em João capítulo 5, versículo 19, ele diz: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus não tomava decisões por conta própria, mas agia em total harmonia com a vontade de seu Pai. E como isso se aplica à nossa vida diária? Muitas vezes, somos tentados a tomar decisões rápidas por medo ou ansiedade. Mas o tempo de espera é o espaço em que Deus nos ensina a confiar, e o momento de agir é quando Ele nos capacita a avançar. Saber esperar nos poupa de decisões precipitadas, enquanto agir com sabedoria nos permite participar ativamente do plano de Deus. Nenhuma das duas atitudes é eficaz sem a outra. Esperar sem nunca agir é improdutivo, enquanto agir sem esperar em Deus pode nos levar ao fracasso. O equilíbrio entre esperar e agir, portanto, é um exercício de fé e confiança. Quando esperamos no Senhor, nossas forças são renovadas para que possamos agir no tempo certo. E quando agimos, fazemos isso com a certeza de que Deus está conosco, guiando nossos passos e abrindo portas. Tim Keller descreve isso como uma fé que não é nem passiva nem impulsiva, mas ativa e confiante. Essa é a essência de viver pela fé, estar disposto a esperar quando Deus diz para esperar e agir quando Ele diz para agir, sabendo que, em ambos os casos, o seu tempo é perfeito. Número 8. O tempo de Deus e as nossas orações. Você já orou com toda a sinceridade e depois se perguntou por que a resposta não veio imediatamente? A espera pela resposta de uma oração pode ser uma das experiências mais desafiadoras para a nossa fé. A oração é o nosso meio de comunicação direta com Deus, mas o tempo de resposta nem sempre corresponde às nossas expectativas. Muitas vezes, a demora em receber a resposta nos faz questionar se Deus nos ouviu ou se nossa oração foi suficiente. Mas como Billy Graham costumava dizer, a oração não muda Deus, mas muda quem ora. Esse é o primeiro ponto que precisamos compreender. O tempo de Deus em responder nossas orações está profundamente ligado ao nosso crescimento espiritual. Quando oramos, não estamos apenas apresentando nossas necessidades a Deus. Estamos nos submetendo à sua vontade e nos abrindo para sermos moldados por Ele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Note que Paulo nos orienta a orar com ações de graças, mesmo antes de recebermos a resposta. Isso significa que nossa confiança no tempo de Deus deve ser maior que a ansiedade por respostas imediatas. A oração é um ato de confiança, e a demora em sua resposta não é um sinal de que Deus está distante. Ao contrário, muitas vezes a espera é a resposta. Quando oramos, esperamos que Deus haja da maneira que imaginamos, mas a verdade é que Ele pode estar nos preparando para algo muito maior do que pedimos. Romanos capítulo 8,
versículo 26, nos lembra que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando nossas orações parecem inadequadas ou insuficientes, Deus já está trabalhando em nosso favor de formas que não podemos compreender. Há momentos em que a resposta à nossa oração demora, porque Deus está nos ensinando a confiar mais nele e menos em nossas próprias forças. A espera é, muitas vezes, o solo fértil onde nossa fé se aprofunda. Ao esperar, aprendemos a descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto de cada detalhe da nossa vida. Não é que Ele não queira nos abençoar imediatamente, mas Ele sabe que há um tempo certo para todas as coisas. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que Ele nunca estava com pressa em suas orações. Antes de tomar grandes decisões, como escolher os apóstolos, Ele passava a noite inteira em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12. Isso nos mostra que, em vez de orarmos e imediatamente esperarmos uma resposta, devemos estar dispostos a passar tempo com Deus, confiando que Ele nos guiará no momento certo. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas um meio de receber algo, mas um processo de relacionamento e confiança contínua com o Pai. Ao orarmos, também precisamos aceitar que as respostas de Deus podem não ser o que esperamos. Às vezes, Ele diz sim, outras vezes não, e em muitos momentos a resposta é ainda não. Em todos esses casos, Ele está agindo de acordo com o que é melhor para nós. A demora, o silêncio, ou até mesmo uma resposta negativa, não são sinais de abandono, mas de proteção. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembram: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que precisamos entender é que o tempo de Deus nunca está atrasado. Quando a resposta chega, ela vem de forma perfeita, no momento exato em que estamos prontos para recebê-la e entendê-la. Nossa parte nesse processo é orar com fé, esperar com paciência e confiar que o silêncio, a demora ou qualquer resposta que recebemos faz parte de um plano maior. Enquanto aguardamos, Ele nos molda, fortalece nossa fé e nos prepara para aquilo que está por vir. Número 9. A resposta tardia de Jesus à morte de Lázaro. Já esteve em uma situação onde a ajuda que você tanto esperava parecia estar chegando tarde demais? O que fazer quando tudo parece perdido, quando a espera parece não ter sentido e a única resposta que vem é o silêncio? Essa era a situação de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, quando enviaram uma mensagem urgente a Jesus, pedindo que ele viesse curar o irmão delas. Elas sabiam que Jesus tinha poder para curar e esperavam que ele viesse imediatamente. No entanto, Jesus, ao receber a notícia, decidiu esperar mais 2 dias antes de partir. O resultado? Lázaro morreu. À primeira vista, a decisão de Jesus pode parecer estranha. Se ele amava tanto Lázaro, por que não foi imediatamente? O silêncio de Jesus e sua demora em agir deixaram Maria e Marta profundamente frustradas e confusas. Em João capítulo 11, versículo 21, Marta expressa essa dor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes, nós também fazemos essa mesma pergunta em nossas próprias vidas. Deus, onde você estava quando eu mais precisei? A resposta de Jesus a essa angústia é, em essência, uma lição profunda sobre o tempo de Deus. Jesus esperou intencionalmente, porque sabia que a morte de Lázaro serviria a um propósito maior. No versículo 4, ele declara: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que parecia ser uma resposta tardia, na verdade, era o cenário ideal para que Deus revelasse seu poder
de maneira mais grandiosa. Muitas vezes, o atraso de Deus em nossas vidas não é uma negação, mas uma oportunidade para que sua glória seja revelada de uma forma que não imaginávamos. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aos olhos humanos, parecia tarde demais. O choro, a dor e a desesperança dominavam o ambiente. Mas foi nesse contexto de morte que Jesus fez algo inesperado. Ele ordenou que removessem a pedra do túmulo e em João capítulo 11, versículo 43, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E surpreendentemente Lázaro ressuscitou. O que parecia impossível, o que parecia um atraso irreversível, tornou-se um milagre que ninguém poderia questionar. Essa história nos ensina que, mesmo quando parece que Deus está demorando, Ele nunca se atrasa. O que aos nossos olhos é o fim, para Deus pode ser o início de algo extraordinário. A ressurreição de Lázaro não apenas fortaleceu a fé das pessoas ao redor, mas também demonstrou o poder de Jesus sobre a própria morte, antecipando o milagre da sua própria ressurreição. Assim, o tempo de Deus em nossas vidas não segue a lógica humana. Ele trabalha no tempo perfeito, e quando a resposta chega, ela vem com uma profundidade de impacto que vai além do que imaginamos. Talvez você esteja em um momento de espera, sentindo que a resposta de Deus está tardando. Pode ser que a situação pareça sem solução, como o túmulo de Lázaro. Mas a verdade que aprendemos aqui é que Deus não vê as limitações que nós vemos. O tarde demais não existe para Ele. Ele é o Senhor do tempo e da eternidade. E assim como Lázaro saiu do túmulo, aquilo que você considera perdido pode ser revivido no tempo de Deus. Portanto, a história de Lázaro nos desafia a mudar nossa perspectiva sobre o tempo e sobre as respostas de Deus. O que parece tardio pode ser a preparação para um milagre maior. O silêncio de Jesus e sua demora não significam que ele não se importa. Pelo contrário, muitas vezes é nesse intervalo que ele está preparando algo que trará uma revelação mais profunda do seu poder e amor. Aprender a confiar nesse processo é parte da nossa jornada de fé. Número 10. A soberania de Deus em nossas frustrações. Você já se sentiu frustrado por planejar algo com tanto cuidado apenas para ver tudo desmoronar? A frustração que sentimos quando nossos planos falham pode ser esmagadora, especialmente quando acreditamos que estamos no caminho certo. Mas o que a frustração realmente revela sobre nossa fé? John Piper, pastor e teólogo renomado, frequentemente nos lembra que as frustrações que encontramos são parte do plano soberano de Deus. E, surpreendentemente, elas têm um papel importante em moldar nossa vida espiritual. Deus nunca falha em seus planos, mas muitas vezes nossos planos falham porque não estão perfeitamente alinhados com os dele. O que para nós parece ser um revés ou um obstáculo inesperado, pode, na verdade, ser a maneira de Deus redirecionar nosso caminho. Piper afirma que a soberania de Deus se manifesta até nas nossas frustrações. Ele escreve: Deus está fazendo milhares de coisas que você não consegue ver. Isso significa que quando algo dá errado, Deus não está sendo pego de surpresa. Ele está no controle de cada detalhe, e o que parece ser um fracasso, na verdade, faz parte do desdobramento de sua vontade maior. No Salmo capítulo 115, versículo 3, lemos: O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Esta é uma afirmação poderosa sobre o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Quando nossos planos fracassam, Deus está nos lembrando que não somos nós que determinamos o curso de nossa vida, mas Ele. É uma lição difícil, pois nossa tendência humana é querer o controle, desejar que as coisas sigam conforme nosso desejo. Mas quando aprendemos a aceitar que Deus governa soberanamente, até mesmo sobre nossas frustrações, começamos a ver esses momentos de maneira diferente. Considere a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha planos claros para onde queria pregar o Evangelho, mas, em várias ocasiões, esses planos foram frustrados. Em Atos capítulo 16, versículos 6 a 7,
lemos que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo poderia ter ficado profundamente frustrado, pois estava fazendo algo bom, algo necessário. Mas Deus tinha outros planos. Ao ser impedido de seguir para a Ásia, Paulo foi redirecionado à Macedônia, onde plantou igrejas fundamentais para o avanço do Evangelho. Esse é o ponto central da soberania de Deus em nossas frustrações. Ele vê além do que podemos ver. Enquanto estamos focados em nossos objetivos imediatos, Deus está planejando algo maior e mais profundo. Nossos pequenos fracassos não são obstáculos para Ele, mas parte de um plano maior que muitas vezes não conseguimos entender no momento. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo nossas frustrações, fazem parte do bem que Deus está realizando. Muitas vezes, a frustração surge quando nossos planos são barrados, mas é nesse momento que somos convidados a confiar. Piper ensina que, nos momentos de maior frustração, é quando Deus está mais presente, moldando nossos corações e redirecionando nossos caminhos. Ao invés de lutarmos contra as frustrações, devemos abraçá-las como parte do processo soberano de Deus. Isso não significa que não sentimos dor ou desânimo, mas significa que, mesmo nesses sentimentos, podemos encontrar conforto no fato de que Deus está no controle. E se, em vez de ver as frustrações como falhas, começássemos a vê-las como oportunidades divinas de redirecionamento? Esse é o desafio que Piper nos propõe. Ele nos convida a confiar que, embora nossos planos sejam importantes, eles nunca são definitivos. Deus tem o controle sobre cada detalhe, e suas frustrações sempre têm um propósito. A frustração, então, deixa de ser apenas um obstáculo e se torna uma ferramenta de Deus para nos guiar para algo maior e mais alinhado com a sua vontade. Portanto, a próxima vez que seus planos falharem, lembre-se da soberania de Deus. O que parece ser uma barreira pode ser a abertura para algo muito maior do que você pode imaginar. A frustração não é o fim da história, mas o começo de uma nova direção que Deus está preparando. Número 11. As paradas e interrupções divinas no caminho de Paulo. Já aconteceu de você estar caminhando em uma direção que parecia certa, mas de repente algo bloqueia o seu caminho? O que fazer quando os planos que pareciam alinhados com a vontade de Deus são interrompidos? Na vida do apóstolo Paulo, vemos como as interrupções divinas muitas vezes redirecionam nossos passos para algo muito maior do que havíamos planejado. Paulo era um homem de ação, comprometido em levar o Evangelho para o maior número possível de pessoas. No entanto, mesmo com tanto zelo, Deus muitas vezes interrompia seus planos, revelando que ele tinha algo mais significativo em mente. Em Atos capítulo 16, versículos 6 a 7, Paulo e seus companheiros estavam prontos para pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Imagine a frustração. Paulo estava realizando a obra de Deus, pregando o Evangelho, e mesmo assim, seus planos foram bloqueados. Ele poderia ter se sentido desorientado ou até mesmo desanimado. Mas Paulo sabia que cada porta fechada por Deus era uma oportunidade para algo novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus o redirecionou para a Macedônia, onde ele plantaria igrejas que se tornariam fundamentais para o avanço do cristianismo. Essas paradas divinas podem parecer obstáculos, mas na verdade são ajustes de rota, realinhamentos que nos levam a lugares e pessoas que jamais poderíamos imaginar. É interessante observar que quando Deus interrompe um plano, ele já tem outro pronto, muitas vezes maior e mais frutífero do que o anterior. Isso nos ensina que, mesmo quando nossos planos parecem bons e alinhados com a vontade de Deus, ele pode ter algo ainda mais específico e impactante reservado. A interrupção é, portanto, um redirecionamento, não um fracasso. A história de Paulo nos desafia a reavaliar como lidamos com as interrupções em nossa vida. Normalmente, vemos essas paradas como contratempos, mas e se, em vez de resistir, aprendêssemos a abraçá-las como oportunidades para Deus nos guiar para algo novo?
Quando o Espírito Santo impediu Paulo de ir à Ásia, ele não explicou imediatamente o porquê. Às vezes, Deus nos interrompe sem nos dar todos os detalhes. Isso exige uma confiança profunda de que, mesmo sem entender, Ele está trabalhando para o nosso bem e para o avanço do seu reino. A verdade é que todos nós enfrentamos momentos em que nossos planos são interrompidos, e isso pode nos deixar desorientados. Mas a história de Paulo nos ensina a não ver essas interrupções como o fim de algo, mas como o início de uma nova direção. Em vez de lutar contra as portas que Deus fecha, somos chamados a olhar para as novas oportunidades que Ele abre. Assim como Paulo foi direcionado à Macedônia, Deus também está nos guiando para lugares onde nosso impacto será maior do que imaginamos. Pense em quantas vezes em sua própria vida você foi impedido de seguir um plano que parecia perfeito. Talvez fosse um emprego, um relacionamento ou até mesmo um ministério. Naquele momento, a interrupção pode ter parecido dolorosa ou até mesmo injusta. No entanto, ao olhar para trás, você pode perceber que Deus estava orquestrando algo maior, algo que só agora faz sentido. Paulo, ao obedecer ao redirecionamento de Deus, não apenas plantou igrejas, mas transformou comunidades inteiras. As interrupções divinas, portanto, são parte de um processo que nos leva a confiar mais profundamente em Deus. Elas nos forçam a sair da nossa zona de conforto e a abrir espaço para a obra do Espírito Santo. Muitas vezes, o lugar onde pensávamos que deveríamos estar não é onde Deus quer nos usar mais poderosamente. E é aí que a fé entra em ação. Assim como Paulo confiou que o Espírito Santo sabia o que estava fazendo ao impedir sua ida à Ásia, nós também devemos confiar que quando Deus fecha uma porta, Ele está abrindo outra, ainda mais alinhada com seu propósito. Portanto, as paradas e interrupções no caminho de Paulo não foram contratempos, mas pontos de virada que abriram novas oportunidades. Que possamos, como Paulo, aprender a ver as interrupções divinas em nossa vida não como barreiras, mas como uma prova do cuidado soberano de Deus. Cada bloqueio é um convite para confiar mais, para ouvir melhor e para estar disposto a seguir em uma direção que, no final, será muito mais frutífera do que poderíamos ter imaginado. Número 12. A importância de viver no presente. Você já percebeu como estamos sempre olhando para o futuro? Estamos constantemente preocupados com o que virá, com as decisões que teremos que tomar, com as situações que ainda não aconteceram. Mas, o que Jesus nos ensinou sobre isso? Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz: "Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Com essa simples frase, Jesus nos convida a viver o presente, a focar no agora e a confiar que Deus cuidará do nosso futuro. O problema é que, muitas vezes, nossa mente está tão fixada no amanhã que perdemos a beleza e as oportunidades do hoje. Nos tornamos ansiosos, tentando antecipar o que acontecerá, e acabamos não vivendo plenamente o momento em que estamos. A ansiedade pelo futuro rouba a nossa paz e, de certa forma, rouba a nossa fé. Afinal, se estamos constantemente preocupados com o que virá, estamos implicitamente dizendo que não confiamos que Deus já está cuidando de tudo. Jesus sabia o quanto a ansiedade sobre o futuro pode nos paralisar. Ele viu isso nas pessoas ao seu redor e, por isso, deu esse conselho prático. Ele não estava dizendo que devemos ser irresponsáveis ou negligentes com nossas responsabilidades, mas que precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Viver o presente é um ato de fé. É reconhecer que, enquanto fazemos o nosso melhor hoje, Deus está trabalhando no nosso amanhã. A verdade é que o amanhã está fora do nosso controle. Nenhuma quantidade de preocupação ou planejamento excessivo pode mudar o que está por vir. Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos lembra: "Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, pois que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece." Isso não significa que não devemos ter metas e objetivos, mas que devemos equilibrar isso com a confiança de que o futuro pertence a Deus. Viver no presente é um exercício espiritual.
É um convite para se desapegar do que não podemos controlar e, ao invés disso, colocar nosso foco no que podemos fazer hoje. Cada dia é um presente de Deus, e quando nossa mente está presa ao futuro, acabamos desperdiçando o presente que Ele nos deu. Pense nisso. Quantas oportunidades perdemos por estar tão concentrados no que vem a seguir? Quantas bênçãos deixamos de perceber por estarmos tão preocupados com o que ainda não aconteceu? Jesus também nos deu o exemplo de como viver plenamente o presente. Ele nunca estava ansioso sobre o que viria. Mesmo sabendo que a cruz o aguardava, ele vivia cada momento em obediência e comunhão com o Pai. Em João, capítulo 9, versículo 4, ele disse: "Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar." Ele sabia que cada momento importava e nos convida a fazer o mesmo. Além disso, viver no presente nos ajuda a ver mais claramente a mão de Deus em nossas vidas. Quando estamos focados demais no amanhã, deixamos de ver o que Deus está fazendo agora. Não percebemos as pequenas vitórias, as bênçãos diárias e os sinais de seu cuidado e provisão. Mas quando focamos no hoje, nossa fé cresce, porque podemos ver, a cada dia, como Ele está conosco em cada detalhe. Portanto, Jesus nos convida a descansar no hoje, a entregar o amanhã a Deus e a viver plenamente o presente que temos. O futuro está nas mãos do Criador, e nossa parte é confiar que Ele está no controle. A ansiedade sobre o que virá não acrescenta nada à nossa vida, como Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 6, versículo 27. "Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" No final, viver no presente é um ato de fé e gratidão. É dizer a Deus: "Eu confio em Ti e sei que o amanhã já está cuidado." Número 13. O processo de espera e crescimento pessoal. Você já notou como a espera pode parecer interminável, quase como se Deus estivesse atrasado? No entanto, o tempo de espera nunca é um tempo desperdiçado. A espera é, na verdade, um dos instrumentos mais eficazes de Deus para moldar e transformar o nosso caráter. Deus não está apenas interessado em nos dar o que pedimos. Ele está muito mais comprometido com o nosso crescimento pessoal e espiritual. Cada momento de espera é uma oportunidade para crescermos em fé, paciência e confiança em seu plano. C.S. Lewis certa vez comparou a vida cristã a uma casa em reforma. Quando convidamos Deus para entrar em nossa vida, esperamos que Ele faça algumas pequenas melhorias, talvez consertar um vazamento aqui ou ali, pintar uma parede, deixar as coisas um pouco mais bonitas. Mas logo percebemos que Deus está reformando a casa inteira, derrubando paredes, cavando novas fundações e ampliando a estrutura de maneiras que nunca imaginamos. Isso, por vezes, é desconfortável, doloroso e nos faz questionar o que está acontecendo. Mas é exatamente isso que a espera faz. Ela nos prepara para algo muito maior do que estávamos prontos para receber no início. Durante o processo de espera, Deus está fortalecendo nossas raízes. Assim como uma árvore precisa de tempo para que suas raízes cresçam profundamente antes que possa se sustentar e dar frutos, nós também precisamos desse tempo para crescer espiritualmente. A impaciência pode nos fazer querer pular esse processo, mas se fizermos isso, arriscamos nos tornar como plantas que murcham sob pressão, porque nossas raízes não são fortes o suficiente. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O crescimento que Deus está promovendo em nós durante a espera nos prepara para carregar o peso das bênçãos futuras. O processo de espera também nos ensina a depender mais de Deus. Quando tudo acontece rapidamente, não temos a chance de desenvolver uma confiança verdadeira e duradoura. Mas, ao esperar, somos forçados a deixar de lado nossa própria compreensão e confiar plenamente em sua sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6,
nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Essa é uma das lições mais difíceis de aprender, mas é durante a espera que a confiança em Deus se aprofunda e se torna inabalável. Além disso, a espera nos dá uma nova perspectiva sobre a fé. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo nos diz: Nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A espera, por mais difícil que seja, tem o potencial de transformar nosso caráter. A paciência que adquirimos durante esse tempo nos dá experiência, e essa experiência constrói uma esperança firme em Deus. Não é uma esperança baseada em circunstâncias que podem mudar, mas uma esperança enraizada na fidelidade de Deus. Se você está em um tempo de espera, saiba que Deus está trabalhando em você. Ele está usando essa fase para moldar algo em seu caráter que será essencial para o que Ele tem reservado para você. Assim como um oleiro pacientemente molda o barro, Deus está moldando você. E o que pode parecer uma demora ou até mesmo uma negação, na verdade, é o cuidado de Deus, garantindo que você esteja preparado para receber o que Ele tem para oferecer no tempo certo. A espera nos transforma de uma maneira que nenhuma outra experiência pode. Ela nos força a desacelerar, a confiar e a permitir que Deus faça o trabalho profundo em nós. Quando finalmente a resposta chega, percebemos que não somos mais os mesmos de quando começamos a esperar. O processo nos mudou, nos fortaleceu e nos preparou para algo muito maior do que esperávamos. É por isso que a espera nunca é um tempo desperdiçado, mas uma jornada de crescimento pessoal que Deus usa para nos moldar à sua imagem. Número 14. O valor do contentamento. Você já se sentiu insatisfeito, como se estivesse sempre esperando por algo para se sentir completo? Vivemos em uma cultura que constantemente nos diz que precisamos de mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas o apóstolo Paulo nos oferece uma visão radicalmente diferente sobre a vida em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, onde ele diz: Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo nos ensina aqui é que o contentamento não depende das circunstâncias, mas de uma confiança profunda em Deus. Paulo não estava falando de uma vida livre de desafios. Ele passou por inúmeras dificuldades, foi preso, espancado, perseguido e enfrentou perigos constantemente. No entanto, ele descobriu que a verdadeira paz e satisfação não estavam nas circunstâncias ao seu redor, mas em sua confiança em Cristo. No versículo 13 ele declara: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contentamento, então, é um ato de fé, uma decisão consciente de confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O contentamento nos ensina a apreciar o que temos agora, em vez de sempre desejar o que ainda não temos. Isso não significa que não devemos ter sonhos e aspirações, mas que devemos aprender a encontrar alegria e paz no presente. Muitas vezes, somos tentados a pensar que só seremos felizes quando alcançarmos uma determinada meta, seja uma promoção, um novo relacionamento ou uma mudança de vida. Mas Paulo nos lembra que, se não aprendermos a nos contentar com o que temos agora, é provável que nunca nos sintamos completamente satisfeitos, mesmo quando alcançarmos nossos objetivos. O contentamento também nos liberta da comparação. Em uma era de redes sociais, onde a vida dos outros é exibida constantemente, é fácil cair na armadilha de comparar nossa jornada com a de outra pessoa. Achamos que só seremos felizes se tivermos o que o outro tem, ou se estivermos no mesmo lugar que ele está. Mas o contentamento nos chama a uma confiança profunda, em que o plano de Deus para a nossa vida é único e perfeito. Cada um de nós tem uma jornada diferente, e o que Deus está fazendo em nossa vida não pode ser medido pelos padrões dos outros. Paulo nos ensina que o segredo do contentamento é a força que recebemos de Cristo.
Não é sobre ser forte por conta própria ou fingir que está tudo bem quando não está. O contentamento verdadeiro vem de reconhecer que em todas as coisas é Cristo quem nos sustenta. Ele nos dá a força para enfrentar as dificuldades e a graça para apreciar as bênçãos. Quando aprendemos a viver com essa confiança, descobrimos uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas de uma conexão interior com Deus. Essa confiança também nos ajuda a viver com gratidão. Quando estamos sempre buscando mais, é fácil esquecer de agradecer pelo que já temos. O contentamento nos convida a viver com um coração grato, reconhecendo que cada dia, cada pequeno detalhe da nossa vida é um presente de Deus. A gratidão nos ensina a ver o que está diante de nós com olhos renovados e nos lembra que, independentemente do que temos ou não temos, Deus já nos deu mais do que merecemos. O valor do contentamento não está em uma vida perfeita ou sem desafios, mas em uma vida que reconhece a suficiência de Deus em todas as coisas. É um estado de paz que vem de saber que, independentemente do que o futuro trará, Deus é suficiente para nos sustentar. Quando vivemos com contentamento, somos liberados das pressões e ansiedades que vêm de sempre buscar mais. Encontramos descanso em Deus, sabendo que Ele já providenciou tudo o que precisamos para o presente momento. Viver com contentamento é um convite para confiar que no tempo de Deus todas as coisas serão supridas. Enquanto isso, somos chamados a viver cada dia com gratidão, sabendo que, em Cristo, já temos o que realmente importa. Número 15. A esperança de um futuro glorioso. Você já se pegou pensando no futuro com incerteza, questionando o que está por vir e como as coisas se desenrolarão? A vida é cheia de imprevistos e muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, nos perguntamos se há algo melhor à frente. Mas para os que creem, a esperança de um futuro glorioso não é apenas um desejo ou uma expectativa vaga, é uma promessa firme de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo nos encoraja: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que vivemos hoje, com todos os seus desafios, é temporário. O que Deus está preparando para nós vai além de qualquer compreensão. Essa promessa de um futuro glorioso não se limita à nossa vida terrena. Deus nos garante que, independentemente do que enfrentamos agora, há algo infinitamente maior aguardando. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo declara: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo nos lembra que o plano de Deus transcende nossa imaginação. Ele está preparando algo para nós que vai muito além dos nossos sonhos e esperanças. Viver com essa esperança transforma completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades. Sabemos que, mesmo em meio às adversidades, elas são passageiras. Assim como um viajante que atravessa um vale escuro, sabemos que a luz nos aguarda no final da jornada. Jesus também nos deu essa promessa de um futuro glorioso em João capítulo 14, versículo 2, quando disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está ativamente preparando um lugar para nós, e essa promessa é o alicerce de nossa esperança. A esperança de um futuro glorioso também nos ajuda a viver com propósito no presente. Quando entendemos que este mundo não é o nosso lar final, somos libertos para viver de maneira mais ousada e corajosa. Sabemos que nossas dificuldades não são o fim da história, mas apenas uma parte do processo de transformação que Deus está realizando em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o sofrimento que enfrentamos agora está preparando algo glorioso que ainda será revelado. Além disso, essa esperança nos dá força para perseverar. Quando enfrentamos obstáculos, é fácil nos desanimar ou perder de vista o que Deus está fazendo. Mas a promessa de um futuro glorioso
nos lembra de que mesmo quando as coisas parecem difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está construindo algo eterno, algo que supera em muitos desafios temporários que enfrentamos agora. Como diz o Salmo capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria futura não é apenas um sentimento passageiro, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. A esperança de um futuro glorioso nos chama a viver com expectativa, sabendo que o melhor ainda está por vir. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, somos lembrados dessa esperança final. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa final de restauração completa é o clímax da nossa fé. É a garantia de que, no final, Deus fará todas as coisas novas. Portanto, a esperança de um futuro glorioso não apenas nos conforta, mas também nos dá coragem para continuar. Sabemos que, por mais difícil que a jornada possa ser agora, ela é apenas uma preparação para algo muito maior. Essa esperança nos fortalece, nos enche de propósito e nos mantém firmes, sabendo que, no tempo certo, Deus revelará a plenitude de sua glória em nossas vidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido novas perspectivas sobre como o plano de Deus se desenrola no tempo certo. Se esse conteúdo te ajudou, te inspirou ou te fez refletir, não deixe de conferir outros vídeos no canal. Tem muito mais conteúdo de valor esperando por você, com ensinamentos que vão fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua jornada. Até a próxima.